Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que está dando o que falar. O livro O Diário de um CEO, 33 Leis para os Negócios e a Vida, do Steven Bartlett. O nome é bem conhecido, né? Muito. E a história dele é impressionante. Antes dos 30, já tinha fundado empresas que valiam mais de US$ 1 bilhão. E hoje ele tem um dos podcasts de negócios mais ouvidos da Europa. Um fenômeno. Total. E a nossa missão aqui vai ser extrair algumas dessas leis que ele chama de atemporais, sabe? Baseadas em psicologia e ciência. O livro tem 4 pilares, e hoje a gente foca no primeiro, que é a base de tudo, o eu. E é o ponto de partida perfeito, né? O Bartlett abre essa parte citando Leonardo da Vinci, que dizia: não se pode ter menor ou maior domínio do que o domínio de si mesmo. Uau! Pois é, isso já define o tom. A gente não está falando aqui de, sei lá, tendências de mercado ou do último software da moda. A gente está falando da fundação. Autoconsciência, autocontrole. É aquela ideia de que, antes de construir qualquer coisa para o mundo, a gente precisa se construir por dentro. E para começar, ele já chega com uma história ótima para ilustrar a primeira lei, que é encha seus 5 baldes na ordem correta. Uma história bem visual. Muito. É sobre um amigo do autor que tá lá no jardim de casa e de repente aparece um homem correndo que ele descreve como suado, ofegante, com uma expressão confusa. Imagina a cena. Pois é. Aí esse sujeito para, solta uma piada que só ele entende e emenda um papo super animado sobre a nave espacial que ele tá construindo, sobre colocar chips em cérebros de macacos. A primeira reação de qualquer pessoa seria qual? Ah, com certeza pensar que a pessoa não tá bem, né? Que talvez precise de ajuda. A descrição toda soa como estabilidade. Exato. Mas aí vem a virada. O autor revela que aquele homem era Elon Musk. E aí tudo muda. Na hora, o que parecia delírio vira genialidade. As ideias malucas se tornam projetos críveis e a pergunta que o livro faz é: por quê? E a resposta está nesses 5 baldes do Elon Musk que, segundo o autor, estão transbordando. E o que são esses baldes, afinal? Então, o conceito é bem direto e, nossa, muito poderoso. Os 5 baldes são as fontes do nosso potencial. O primeiro é o que você sabe, ou seja, seu conhecimento. Ok. O segundo, o que você consegue fazer, que são as suas habilidades. O terceiro é quem você conhece, a sua rede de contatos. A rede, claro. O quarto, o que você possui, seus recursos, né, grana, etc. E, por último, o quinto, o que pensam de você, sua reputação. E o ponto principal, que o nome da lei já entrega, é a ordem. Não é só ter os baldes cheios, tem que encher na sequência certa. Precisamente. É um efeito cascata. Tudo começa com o conhecimento. Quando você aplica o que sabe, você desenvolve habilidades. Faz sentido. Com conhecimento e habilidades, você se torna uma pessoa de valor. Isso atrai gente, constrói sua rede de contatos. Essa rede te abre portas para mais recursos. E com tudo isso junto, a reputação vira uma consequência. É uma construção tipo orgânica. Tentar pular isso é como querer construir uma casa pelo telhado. Sim, o livro até usa uma frase que o autor ouviu de um guru: não se despeja nada de um balde vazio. A ideia de que, para gerar impacto, primeiro você precisa se encher de valor. E o livro dá um exemplo bem duro do que acontece quando alguém inverte a ordem, né? Sim, a história do Richard. Um rapaz de 21 anos que recebe uma oferta para ser CEO de uma empresa. Ele pulou direto para os baldes 4 e 5. Salário gigante, ou seja, recursos, e o título de CEO, reputação. O sonho de muita gente, né? Só que os baldes 1 e 2, o conhecimento e as habilidades para liderar uma empresa daquele tamanho, estavam vazios. O resultado foi um desastre. Em menos de 2 anos, a empresa faliu, ele perdeu tudo. Nossa, que pesado! Isso me lembrou de um conceito que o livro traz: o terremoto profissional. A ideia de que uma crise pode levar embora seus recursos, seus contatos, sua reputação. Da noite para o dia. Exatamente. E aí a pergunta é, o que sobra? O que ninguém consegue te tirar? O conhecimento e as habilidades. Os 2 primeiros baldes. Eles são a prova de terremotos. São a sua base real, sua riqueza de verdade. Por isso a ordem é tão importante.
Construir a partir daí te deixa resiliente. Ok, então a lição é essa, construir essa base sólida. Mas vamos combinar, isso parece um processo lento, de décadas. Fiquei me perguntando se o autor dá alguma dica para, sei lá, acelerar o enchimento desses 2 primeiros baldes. Ótima pergunta. E ela nos leva direto para a segunda lei. A resposta do livro é um grande sim. A lei é: para se tornar mestre, cria a obrigação de ensinar. Gosto disso. E aqui ele usa a própria história. Ele conta que, aos 14 anos, travou completamente num palco, paralisado de medo de falar em público. Hoje ele divide o palco com um Barack Obama da vida. A mudança é absurda. E como ele conseguiu isso? O que virou essa chave? Aos 21 anos, ele tomou uma decisão que mudou tudo. Ele criou uma obrigação para si mesmo e pública: postar vídeos e textos ensinando alguma coisa, todo dia. Uau, todo dia. Ele não esperou se sentir um expert. Ele usou o ato de ensinar como caminho para a maestria. Tem uma citação no livro de Yogi Bhajan que resume isso de um jeito perfeito. Se quiser aprender alguma coisa, leia. Se quiser entender alguma coisa, escreva. Se quiser dominar alguma coisa, ensine. Faz todo sentido. A pressão de ter que explicar algo para alguém te força a entender aquilo num nível muito mais profundo. Mas só a obrigação de postar não garante a qualidade, né? A pessoa pode acabar só falando por cima. Como é que o livro sugere transformar isso em domínio de verdade? Excelente ponto. Não é só a pressão social que o livro chama de arriscar a própria pele, sabe? O medo de perder a atenção do público te mantém focado. O segredo está no método, que é uma adaptação da famosa técnica Feynman. Do físico Richard Feynman? Ele mesmo. É um processo de 4 passos. O primeiro é óbvio: aprenda. Mergulhe no assunto, leia, pesquise. O segundo passo é o crucial: simplifique. Ah, essa é a parte difícil. É a prova de fogo. Tente explicar a ideia como se fosse para uma criança de 12 anos. Sem jargão, com analogia. Se você não consegue simplificar, é porque você ainda não entendeu de verdade. Verdade. É muito fácil se esconder atrás de palavra complicada. Totalmente. O terceiro passo é: compartilhe. Leve essa explicação simples a público. Um vídeo, um texto, o que for. O objetivo é pegar feedback. E isso leva ao quarto passo: revise. Use o feedback, as perguntas, as dúvidas das pessoas para achar os buracos no seu próprio conhecimento. Aí você volta para o passo 1 e recomeça o ciclo. É um processo que acelera o aprendizado de um jeito brutal. Então, dominar o assunto é uma coisa, mas comunicar é outra, especialmente quando tem discordância. E isso me leva para a próxima lei que a gente separou, que tem um título que, olha, de cara me pareceu quase impossível. Nunca discorde. É um título provocador, né? E, de novo, a porta de entrada é uma história muito pessoal e vulnerável do Bartlett. Sim. Ele conta que cresceu vendo um padrão de conflito em casa. A mãe gritava por horas e o pai se fechava num silêncio total. Anos depois, ele se pegou repetindo o padrão do pai no próprio relacionamento. Depois de uma briga, ele se trancou no closet e teve um estalo de que estava preso no mesmo ciclo. Nossa, que momento de autoconsciência doloroso. E a partir daí ele faz uma distinção importante entre os tipos de conflito, né? Exato. Ele separa o conflito saudável do nocivo. No saudável, as duas pessoas estão lutando juntas contra um problema. É a gente contra o problema. No nocivo, as pessoas lutam uma contra a outra. É eu contra você. A dinâmica muda completamente. Entendi. Mas, na prática, esse nunca discordar não pode virar passividade ou até uma forma de manipulação? Às vezes, uma discordância honesta e direta não é mais saudável? Essa é a dúvida principal, e é super legítima. O livro argumenta que não se trata de ser passivo ou de concordar com tudo. Se trata de entender a neurociência da comunicação. Ah, interessante. A pesquisadora Tali Charotte fez estudos monitorando o cérebro das pessoas durante discussões. E os resultados são fascinantes. Quando você começa uma frase com "eu discordo" ou "você está errada", o cérebro da outra pessoa literalmente apaga. Como assim apaga? As áreas do raciocínio e da receptividade diminuem a atividade. A pessoa entra no modo defesa e para de te ouvir. Não importa o quão lógico seja seu argumento, é um curto-circuito na comunicação. Uau! É uma reação neurológica, então. Exatamente. Por outro lado, quando você começa encontrando um ponto de concordância,
Por menor que seja, o cérebro da outra pessoa acende, ele fica aberto, receptivo. A tática é sempre começar validando algo que a outra pessoa disse, tipo, entendo totalmente por que você pensa assim, especialmente por causa de X, ou concordo 100% com a parte Y e isso me fez pensar sobre Z. Você constrói uma ponte primeiro. Isso. Você faz a pessoa se sentir ouvida e compreendida. Só depois, com o cérebro dela ainda ligado, você apresenta seu contraponto. A ideia não é evitar o debate, mas mudar a estratégia para que ele seja produtivo. É desarmar a pessoa antes de argumentar. Isso muda tudo. E falando em influenciar o outro, a última lei que separamos parece levar essa ideia para um outro nível, não só em discussões, mas para motivar a ação. Sim, vamos para a Lei 6. Pergunte em vez de mandar. O efeito pergunta-atitude. O exemplo histórico que o livro usa é brilhante. Qual é? O debate presidencial de 1980 nos Estados Unidos, entre Ronald Reagan e o então presidente Jimmy Carter. A economia americana estava péssima, e o Reagan precisava que os eleitores sentissem o peso disso. E aí, em vez de atacar com dados e afirmações tipo a economia é um desastre, Ele fez algo muito mais inteligente. Olhou direto para a câmera, para 80 milhões de pessoas, e fez uma pergunta simples, mas genial. Você está melhor agora do que 4 anos atrás? nossa, Ele não deu a resposta. Ele forçou cada eleitor a buscar essa resposta dentro de si. Transformou uma crítica política numa reflexão pessoal. Uma semana depois, Reagan teve uma vitória esmagadora. é uma demonstração de poder incrível. Mas qual é a psicologia por trás disso? Por que uma pergunta funciona tão melhor que uma afirmação? É o que a psicologia chama de efeito pergunta-atitude. Uma afirmação é passiva, sabe? Você aceita ou rejeita. Uma pergunta exige uma resposta ativa do cérebro. Ele não consegue ignorar. Ele precisa processar e formular uma resposta. E os estudos mostram que só o fato de perguntar para alguém sobre uma ação futura aumenta a chance de a pessoa realmente fazer aquilo. Então, na prática, um aviso que diz "você vai reciclar hoje" é mais poderoso do que um que diz "recicle". Muito mais. E funciona para a gente também para automotivação. Se perguntar de manhã, hoje eu vou fazer exercício, é mais eficaz do que afirmar, hoje eu vou fazer exercício. A pergunta gera um microcompromisso. Mas funciona com qualquer pergunta? Ou tem alguma regra para esse efeito funcionar melhor? Boa pergunta. A pesquisa que o livro cita dá umas dicas. Primeiro, a pergunta tem que ser de sim ou não. Isso força uma resposta direta. Segundo, ela deve se referir a um comportamento que a pessoa já acha positivo. E terceiro, a formulação é chave. Usar "você vai" funciona melhor que "você poderia", porque sugere ação e responsabilidade. Certo. Vamos juntar tudo. A gente analisou 4 leis do pilar O Eu, que são um kit de ferramentas bem poderoso. Começamos com a lei dos 5 baldes, sobre construir uma base sólida de conhecimento e habilidade. A base é a prova de terremotos, isso. Depois, a gente viu a lei do ensino como um jeito de acelerar o enchimento desses baldes, usando a obrigação de ensinar para chegar na maestria. Aí a lei da concordância, que muda o jeito como a gente se comunica em conflitos. Focando em conectar antes de corrigir. Uma ferramenta para transformar batalhas em diálogos. E, por fim, a lei da pergunta, mostrando como usar perguntas para influenciar a ação de um jeito mais sutil e eficaz. E o mais legal é ver como elas se conectam. Você não consegue aplicar a lei do ensino sem se comprometer em encher os baldes de conhecimento e habilidade primeiro, né? Verdade. E para ensinar bem, ou para se comunicar bem em qualquer área, você precisa de estratégias que abram a mente das pessoas, não que fechem, que é o que a lei da concordância ensina. E para se motivar nesse caminho todo, a psicologia por trás da lei da pergunta é indispensável. No fim, dominar o eu não é sobre truques, mas sobre entender esses princípios da psicologia e aplicar com intenção. Perfeito. As fontes de hoje nos mostraram que a verdadeira riqueza, aquela que aguenta qualquer crise, é o que a gente sabe e o que a gente consegue fazer. Ao pensar nos próprios objetivos, a reflexão que fica, baseada nessas leis, é a seguinte: qual é a única coisa que, se a pessoa se obrigasse a ensinar para alguém amanhã, forçaria um aprofundamento radical do próprio conhecimento e habilidade hoje?